Olá! Hoje vamos falar sobre a diferença do déficit intelectual e o autismo. Para a gente entender um pouquinho isso aí, o déficit intelectual é o chamado antigo retardo mental. A gente classifica ainda hoje como QI, coeficiente intelectual. A média da população é 100, acima de 85 até 115. Tá? Quando a gente classifica um déficit intelectual, é abaixo de 70. Existem artigos, estudos falando que eles querem mudar essa classificação de acordo à funcionalidade, igual o grau de autismo, né? Suporte leve, moderado e grave, mas por enquanto é o índice de coeficiente intelectual. Existem 4 graus, né? O leve, o moderado e o grave e o profundo. E a gente vai entender um pouquinho hoje, de acordo com o CDC, Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, saiu uma estatística dizendo que as crianças com transtorno no espectro autista, 40% deles têm um grau de déficit intelectual. Outro estudo, ou vários estudos também comentando sobre, dependendo do grau do autismo, se é um moderado ou um grave, a porcentagem do DI adicionado é mais da metade. Para a gente entender um pouquinho sobre DI, é importante a gente saber o que é inteligência acadêmica, inteligência prática e inteligência emocional. A inteligência acadêmica é a principal afetação do DI, do déficit intelectual. Eles têm uma dificuldade, né, em cálculos, em raciocínio, em aprendizagem. Tá? Já a inteligência prática é no dia a dia, resolver problemas no dia a dia, na rotina da pessoa. Já a inteligência emocional, pelo contrário, é o que é mais afetado no transtorno do espectro autista, a questão do comportamento social, a interação, como entender aquela questão da teoria da mente, né? Como a criança tem dificuldade no autismo se colocar emocionalmente no lugar da outra pessoa. Uma coisa interessante também, a gente vem em consultório, né? Os pais vêm, a gente faz avaliação, pede instrumentos de avaliações com as neuropsicólogas, pede informe escolar, faz todo o quebra-cabeça, faz avaliações, se necessário, para descarte de audiometria. Algumas crianças têm convulsão e epilepsia, 30% da população dentro do espectro autista não tem, a gente pede uma opinião com o neurologista. E depois, quando a gente fecha o diagnóstico, a gente comenta com os pais, mostra todo o documentário, mostra o comportamento, pede o informe escolar e discute com os pais e fala, olha, ele está dentro do parâmetro do espectro, né? A gente, para mim, está no diagnóstico. E os pais falam, nossa, doutor, que engraçado, ele é muito inteligente. Exatamente. A inteligência acadêmica, ainda mais o grau leve de autismo, ela não é afetada. O que é afetado é a inteligência emocional, muitas vezes, né? Alguns casos, a inteligência prática, né? Que os casos mais moderados. Mas falando de autismo, a gente vê, tipicamente, né, no critério A, da página 50 do livro de DSM-5 de Diagnóstico e Psiquiatria, a gente vê a rigidez de pensamento, comportamento restrito e repetitivos, principalmente a interação social. Mas voltando a falar do DI, a gente vê as diferenças peculiares. Muitas vezes é confundido, o médico confunde por causa da dificuldade social. A criança com DI, ela tem uma idade cronológica um pouco mais baixa. Então, as comparações são sutis muitas vezes, né, para a gente saber diferenciar clinicamente cada caso, o transtorno do espectro autista, o déficit intelectual, ou se as duas comorbidades estão presentes numa mesma criança. E eu separei aqui algumas diferenças para a gente poder sutilmente começar a enxergar a diferença do transtorno do espectro autista e o déficit intelectual. Uma das principais é a questão da dificuldade social. A questão do transtorno do espectro autista, a criança, ela tem essa dificuldade de processamento de linguagem, a dificuldade social. Algumas crianças comprometidas com DI, elas têm a dificuldade social não porque é a dificuldade inata em si, é por causa do atraso do aprendizagem, ela acaba sendo tida como dificuldade social, e isso faz confundir muitos médicos, como eu comentei. Outra coisa também, típico do autismo, são os comportamentos repetitivos, né? Aquele pensamento rígido. Já o DI não está presente, né? É uma coisa bem interessante na prática. Vamos lá. A criança com DI e o transtorno do espectro autista. A criança com DI, geralmente o cronológico é atrasado, né? A gente faz o coeficiente de déficit intelectual, dá abaixo de 70, dependendo do grau. E essa criança, normalmente, ela gosta de brincar, interagir com crianças mais novas,
cronologicamente da idade dela. A criança, por exemplo, tem 14 anos, ela brinca com criança de 9, 8 anos. Já o autismo, principalmente o TEA leve, é o contrário, eles gostam de brincar com criança um pouquinho mais velha, por causa do amadurecimento da inteligência acadêmica. Isso é muito interessante também. Pensamentos rígidos, né? É muito mais típico no TEA. A interação com as crianças também, a gente vê isso aí. E a dificuldade, geralmente, de aprendizagem, a gente vai começar a desconfiar na questão do DI. Claro que tem a questão da dislexia, que está dentro do transtorno do neurodesenvolvimento, devemos fazer avaliações, algumas vezes necessário neurologicamente, com um neurologista, um neuropsicóloga, para a gente descartar também esse quesito, essa comorbidade aí também. E aí fica a dica, então, para a gente começar a diferenciar melhor, para ter uma melhor evolução terapêutica na conduta correta do diagnóstico mais exato, certo?